Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Pode sentar, irmãos. Como o pastor Marcelo falou, são muitas emoções, entre tantas aí. Minha filha me pegou de surpresa, mas glória a Deus, como tem sido dito, é só o começo. Amém? Muito tem o Senhor para realizar entre nós. A carta aos Hebreus, a autoria dela é indefinida. Há quem especula que Paulo, outro que Barnabé, Apolo, até Priscila, enfim, mas o fato é que não sabemos porquê o nome, objetivamente não sabemos. A palavra não aponta para isso. O que sabemos que foi inspirada pelo Espírito Santo. Amém? E se foi inspirada pelo Espírito Santo, uma vez que foi, ela é atual e ela é para nós, é para a igreja também. Ela tem um destinatário também não muito objetivo, aqui fala que é aos hebreus, judeus convertidos ao cristianismo, convertido a Jesus, mas não menciona aonde estavam esses judeus, em que lugar, aonde estava essa igreja. Há entendimento que em Jerusalém e provavelmente em Roma. Então, judeus romanos que haviam se convertido a Jesus. Há um motivo de que o autor escreveu essa carta. Ele escreveu porque esses irmãos, aonde eles estavam passando por perseguições, estavam passando por oposições pelo fato exatamente de eles deixarem o judaísmo e aceitarem a Cristo e passarem a viver no caminho, como se falava à época, passar a seguir os passos de Jesus, e eles estavam sofrendo forte perseguição e oposição por esse fato. Muitos desses irmãos já estavam pensando em voltar ao judaísmo. Diante da dificuldade, diante das lutas, diante das perseguições, eles já estavam pensando em abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo. É muito duro, é muita luta, é muita dificuldade, então nós vamos voltar ao judaísmo. E o autor aqui da carta, sabendo disso, ele envia essa carta a esses irmãos com um propósito, ou com alguns propósitos, mas basicamente é isso: demonstrar a superioridade de Jesus em relação a Moisés, a superioridade de Jesus em relação aos sacerdotes da antiga aliança, e a superioridade da nova aliança em Jesus em relação à antiga aliança. Ele alerta esses, através dessa carta, ele traz sérios alertas a esses irmãos, o perigo que é retroceder, o perigo que é voltar atrás. E ele alista aqui alguns desses perigos. No capítulo 2, versículo 3, ele fala do perigo da negligência, de negligenciar a salvação. Isso que o pastor falou aqui, não entender o sacrifício de Jesus. Isso está no capítulo 2, versículo 3. Ele fala do perigo de endurecer o coração. Isso nós lemos no capítulo 3, do versículo 8 ao 19. Ele fala do perigo da falta de maturidade, de não crescer na presença do Senhor. Está no capítulo 5, do versículo 12 ao 14. Ele fala do perigo de negar a fé. Está no capítulo 6, versículo 4 a 8. Ele alerta esses irmãos do perigo de abandonar a igreja.
no capítulo 10, do 24 ao 25. Ele fala do perigo da falta de disciplina, de não aceitar a correção e a disciplina do Senhor. Está no capítulo 12, versículos 6 e 8. Ele fala do perigo da falta de santidade, de não viver uma vida separada para Deus. Está no capítulo 12, versículo 14. E ele fala do perigo de viver uma vida profana, da profanação. Está no capítulo 12, no versículo 16. E ele traz tudo isso. Esse é o primeiro propósito dessa carta: alertar desses perigos, alertar, apontar a superioridade de Jesus em relação ao que eles viviam no passado, e traz aqui o segundo propósito: exortá-los a permanecerem firmes e prosseguirem rumo à maturidade espiritual em Jesus. Amém? Então, como disse, essa carta foi aos Hebreus, não sabemos se em Jerusalém ou se em Roma, mas foi inspirada pelo Espírito Santo e foi colocada aqui no cânon da igreja, da Bíblia Sagrada. Portanto, ela é para mim, ela é para você, ela é para hoje, ela é para a igreja atual. Amém? Você pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Voltando ao capítulo 12, a primeira coisa, aqui fala de uma nuvem de testemunhas. Aqui o autor, ele está se reportando ao versículo anterior, porque depois de ele trazer esses alertas, mencionar esses perigos, mostrar a superioridade de Jesus e da nova aliança a esses irmãos, a esses judeus, aí chega no capítulo 11, ele diz para eles: olhem para esses homens do passado, olhem para Moisés, olhem para Enoque, olhem para Abraão. E ele vem descrevendo uma relação de homens que viveram na velha aliança e permaneceram firmes, apesar das lutas, das perseguições, da oposição que sofreram. Então esse autor, depois de escrever essa carta, trazer essas considerações na carta, ele avisa esses irmãos: lembrem dessas pessoas que cumpriram um propósito, permaneceram firmes a despeito de toda a luta e perseguição. Não é que aqui não está querendo dizer que esses irmãos, que esses homens do passado estivessem olhando, presenciando ali os judeus, ou que estivessem presenciando nós. Mas o que o autor está dizendo aqui, que a vida dessas pessoas, a vida desses homens, servem como inspiração para nós. A vida, a conduta, a atitude, o posicionamento desses homens servem como inspiração para nós nessa nova caminhada agora, na caminhada com Jesus, a vencer as lutas, a vencer as perseguições, a vencer as oposições que está à nossa frente diariamente, em todo o tempo. Então ele apresenta esses homens aqui: se inspire neles, tenham eles como exemplo. Essa a intenção aqui do autor quando cita. E depois de ele citar tudo isso, aí ele se inclui o destinatário da carta, e eu diria que nós estamos incluídos também, porque ele chega agora e diz: portanto, também nós, não só esses do capítulo 11, mas também nós, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, que são eles. Aí ele fala, primeira coisa que fala: livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Na corrigida, lá na Almeida Corrigida, está dizendo: livremos de todo o embaraço, deixemos todo o embaraço. Então, livremos de tudo o que nos atrapalha nessa caminhada. Porque aqui, na mente desse autor, está uma corrida, uma maratona, vamos dizer assim. Na mente dele, ele compara, a palavra de Deus compara a vida com Jesus de várias formas.
é uma lavoura, é uma família, é um reino, uma série de coisas. Aqui o caminhar com Jesus é comparado a uma grande corrida, a uma maratona, a uma carreira, que diz que é uma carreira que nos é proposta. Então livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, deixemos para trás todo o embaraço. E aqui o que atrapalha, aqui o embaraço, não é necessariamente pecado. E hoje nós temos esse questionamento. Eu posso fazer isso? Será que é pecado? Será que eu posso fazer aquilo? A palavra de Deus, o que diz a respeito disso? E nós minimizamos, nós apequenamos a caminhada com Jesus. Porque às vezes não é pecado, mas atrapalha a nossa caminhada. Existem muitas situações que a palavra não aponta, não direciona para isso ou por aquilo, mas atrapalha a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã. Lembra do jovem de qualidade? Havia algum problema dele ser rico? Havia algum problema dele ter dinheiro, dele ter posses? Conhecia até a palavra, observava os mandamentos, mas o coração dele estava voltado na riqueza dele. O coração dele estava voltado ao dinheiro dele. E ele se entristeceu quando Jesus pediu para ele repartir a metade com os pobres e seguir Jesus. Ou seja, não havia pecado em ele ser rico, não havia pecado em ele ter dinheiro, mas era embaraço que atrapalhava a caminhada com Jesus. E se esse autor estivesse escrevendo para ele, estaria dizendo: jovem, livre-se desse embaraço, tire isso que te atrapalha e siga Jesus. Lembra, a palavra de Deus fala lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, de um camarada chamado Demas. Paulo fala: Demas me desamparou e amou esse presente século, amou o mundo, amou o secularismo e desamparou. Estava no ministério de Paulo e por amar o presente momento, por amar o mundo, as coisas do mundo, Paulo fala aqui que desamparou, abandonou a Paulo. Pastor Marcelo ministrou há dias aqui a respeito, na ministração dele estava também a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal, porque retrocedeu, porque envolveu, ela olha para trás, no momento de fuga, no momento de escapatória, ela olha para trás, e a palavra de Deus diz que ela virou ali uma estátua de sal. Olha o que diz aqui em Lucas 9, 57 a 62, não precisa abrir. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Coisas que atrapalham, embaraços da vida que não necessariamente é pecado, mas que impede a nossa caminhada com Deus. E ele continua: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve. A vida pecaminosa, a atração, porque nós somos atraídos pelo pecado. E o texto aqui aponta que na outra tradução diz que o pecado que tenazmente nos assedia, nos persegue. Por isso nós não podemos brincar com o pecado, por isso nós não podemos brincar com nós mesmos, porque a palavra de Deus diz que o pecado nos assedia constantemente, continuamente.
Mas ele não pode, ainda o pecado não pode ser impedimento para a nossa carreira, para a nossa caminhada. Nós precisamos nos livrar do pecado que nos rodeia, do pecado que nos assedia. Livremos do pecado que nos envolve. E aí corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém? Há uma proposta na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Há uma proposta de uma corrida para cada um de nós. Eu estava ouvindo tem um publicitário aí, é amigo lá da minha família. Da minha família não, da família que eu trabalho. Já virei da família, já me incluí na família, da família que eu trabalho. O Orson Oliveto, ele escreveu um livro agora esses dias aí, e ele mandou lá para meu patrão um exemplar. E eu estava folheando lá umas folhas, e num das folhas lá ele diz assim que todos nós nascemos com habilidade, com talento para fazer alguma coisa. E a felicidade, ele fala, é quando você consegue descobrir esse talento. Aí ele fala, eu descobri o meu, que é ser publicitário. Então todos têm isso. Mas feliz aquele que consegue identificar em si mesmo esses talentos, esses dons. E aí depois também que se descobre, mais feliz ainda é aquele que consegue exercer esse talento e esses dons. Então eu achei interessante essa colocação dele. E no nosso contexto também é assim. Cada um de nós, amados, temos um propósito nessa carreira que o Senhor nos propôs. Cada um. Não há neutralidade nisso. E é assim, amado. E nós somos bem-aventurados quando nós descobrimos. Você tem, eu tenho, todos têm. Agora, é feliz aquele que descobre qual é o seu lugar, qual é o seu talento, qual é a habilidade que o Senhor te deu para serem usadas, utilizadas no reino de Deus. E quando se descobre, o Senhor vai mostrar. Busque isso, meu irmão, se você ainda não descobriu o seu talento, não descobriu o seu dom, porque você tem, Deus deu, Ele distribui. Ele distribui. E na medida que você descubra, agora, Senhor, como é que eu vou aplicar isso? De que forma que isso vai trazer benefício para mim, para a minha vida, para a minha família e principalmente para o reino de Deus? É para isso que foi dado. Então, amado, uma proposta para cada um de nós, uma carreira foi proposta, uma caminhada com Jesus. Amém? E eu queria, amado, agora trazer algumas coisas mais práticas para nós, porque é assim, queridos, nós temos como tendência desanimar. Quanto aqui de nós aqui já não desanimou diante de tantas coisas, desistiu de tantas as coisas. Começa uma faculdade, achava que era aquilo, termina, entra num trabalho, o trabalho era uma bênção quando iniciou, mas no meio do caminho ele desiste. Tem cônjuge desistindo, homens e mulheres desistindo do seu cônjuge, desistindo dos filhos, filhos desistindo de pai, pessoas desistindo da família. E por isso a turbulência em que vivemos, não há convicção, não há perseverança, não há paciência, porque a perseverança é isso, é ter a paciência de que as coisas aconteçam
O pastor ministrou ontem, no domingo passado, né, que nem tudo acontece da forma como a gente pensa. Há um tempo de maturação, há um tempo da semente germinar, há um tempo de crescer, há um tempo de nascer, de frutificar, mas nós vamos desistindo. Nós vamos levando a nossa vida com desistência. Desiste aqui, começa aqui, para lá, e o tempo vai passando. É muito curto, amado. A vida é muito curta. Nós começamos o ano há pouco e está numa velocidade tão grande que daqui a pouco nós estamos pensando no fim do ano novamente. A vida é muito curta e a gente não persevera naquilo que fez, naquilo que se propõe a fazer, e perdemos tempo. Quando depois nós olhamos para trás, quanto planejamento, quantos projetos e quantas desistências. E normalmente nós desistimos pelas dificuldades. As dificuldades vêm. Eu conversava esse dia com a Fê, que a Fê chegou para mim: pai, eu me matriculei na faculdade. E o meu coração se alegrou, né? Glória a Deus. Mas eu falei para ela: filha, só tem uma coisa. Aliás, a Carol já tinha dito para ela, eu embarquei no comentário da Carol. Falei: filha, tudo bem, agora você está ciente da dificuldade que é? Você sai cedo para trabalhar, você vai sair do trabalho e vai direto para a faculdade, é lá em Santo Amaro, vai pegar 2 conduções, pega uma só. É uma, mas ela pega uma carona até um certo ponto, anda a pé até certo outro ponto, e lá ela pega a condução para ir para Santo Amaro. E você vai chegar em casa 11 e pouca da noite. Vai engolir um feijão, tomar um banho, dormir, porque cedo você tem que levantar. Então está ciente disso. Mas eu falei: filha, não olha para isso. Não fica observando essa dificuldade. Foque no seu objetivo. Aonde você quer chegar? Quanto tempo dura? 3 anos e meio? Foque no resultado daqui a 3 anos e meio. Porque senão você desiste. E nós desistimos muito fácil, amado. A menor dificuldade a gente desiste. Os especialistas dizem que numa maratona, quando um atleta diz assim: não dá mais, eu não consigo mais, se ele for estimulado, ele anda ainda pelo menos 10 quilômetros. Se vier alguém ali que estimule ele ainda tem forças para andar 10 quilômetros. E às vezes, na menor dificuldade, a gente desiste, a gente senta e a gente para. Qual é o teu desânimo, querido? O que desanima você? O que faz retroceder? Ou que fez retroceder? Primeira coisa, nós precisamos resgatar. Porque eu falei de desânimos aqui na vida secular. Mas o pior desânimo, a pior desistência, é desistir de Jesus. Ele não desiste de nós. É desistir de caminhar com Jesus. Se intimidar diante das dificuldades e ficar pelo meio do caminho. O que adiantou o passado, se eu não prosseguir? O que adiantou o que eu fiz, se eu não perseverar? Não resolve. Então, amados, primeira coisa, nós precisamos resgatar os nossos referenciais. O autor aqui aponta esses heróis como inspiração. E eu pergunto para você: quem te inspira? Quem na palavra de Deus te inspira? Quais homens de Deus inspira você a caminhar? Eu tenho muitos. Eu tenho homens do passado, eu tenho homens atuais, pastores que investiram na minha vida. Eu tenho minha mãe, sabe, um exemplo de fé, de perseverança, de paciência, de amor a Jesus. Então são pessoas que, quando eu lembro, me inspira a continuar, me inspira nessa caminhada. E cada um de nós precisamos ter alguém que a gente olha assim e fala: esse irmão, outra coisa, aquela irmã não é brincadeira. Eu me inspiro nela, eu me inspiro nele, e isso me ajuda a prosseguir, me ajuda a perseverar. Segundo, nós precisamos caminhar olhando para essas inspirações, mas principalmente olhar para Jesus.
tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhar fito em Jesus. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás, fixo em Jesus. Isso faz com que as dificuldades se tornem menores do que elas são, porque muitas vezes nós fazemos delas maiores do que realmente são. Olhar para Jesus. Ele é o exemplo, Ele é a nossa inspiração. Amém? O Lucas citou aqui no louvor que Ele é a nossa essência. Sim, é a nossa essência. E Ele nos inspira. Quando nós olhamos para Jesus, entendemos o seu sacrifício, a sua obra, o seu amor, entendemos, recebemos isso, valorizamos isso, consideramos isso, nós prosseguimos. Amém? Terceiro, nós precisamos aceitar e entender que o Senhor, na caminhada, Ele vai nos disciplinar. Disciplina, amado, está muito ligada a um atleta. Um atleta, seja em que modalidade que for, se ele não for disciplinado, tá aí, não vou citar nome, mas tem um monte de jogador de futebol, talentos da melhor qualidade. Encerraram precocemente a carreira, estão aí pelo caminho. Por quê? Porque não tinham disciplina de treino, de comprometimento, de compromisso com aquilo que eles faziam. Faltava isso na vida deles. Pararam pelo meio do caminho, apesar do talento e dom que eles tinham. Ficaram porque faltou disciplina. Faltou, e aqui a palavra de Deus diz, aí seguindo aqui, na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, vocês esqueceram da palavra de ânimo. É como se fosse um técnico na beira do trajeto da corrida, animando. O nosso técnico é Jesus, amém? E é Ele que anima, é Ele que inspira, é Ele que que estimula, mas é Ele também que corrige. É Ele que requer de nós. O atleta precisa ter uma vida disciplinada. E na vida cristã, na carreira cristã, não é diferente. Nós precisamos aceitar a correção, porque nós somos filhos do Senhor, o texto diz isso. E o filho recebe do pai a correção. E ele corrige para o nosso bem. Ele corrige para que nós vençamos o pecado. Ele corrige porque é Ele que chega, tira esse embaraço. É Ele que chega, tira essa roupa pesada, senão você não vai chegar até o fim. Abandone o pecado, se livre disso, porque senão você vai parar pelo meio caminho. Disciplina. O Espírito Santo diariamente Ele trabalha na nossa vida, no nosso coração. Então, a terceira questão aqui, a disciplina, ela faz parte da carreira. Quarto, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É outro aspecto aqui na carreira, a separação do mundo, a santidade, a santificação. O texto anterior diz que nós devemos andar, caminhar com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E agora o texto 14 diz, aliás, é o 14, que se não houver santidade, ninguém verá o Senhor. Eu só vou conseguir fitar o Senhor se houver santidade, se houver santificação na minha vida. Então precisa de santidade, precisa buscar a santidade. E encerrando, amados, um dos propósitos do escritor dessa carta é trazer a esses judeus, a esses irmãos que estavam pensando em desistir, que estavam pensando em voltar atrás, dizer para eles: vocês não estão correndo uma carreira em glória, vocês não estão correndo uma coisa que, como diz o texto que a irmã ministrou aqui, né, que seja em vão.
É como se misturasse os textos aqui. A carreira de vocês não é em vão, há um prêmio. Essa carreira não foi proposta, mas não é um tiro no escuro. Essa carreira foi proposta com perspectiva de vitória. De vitória. Então há uma promessa de vitória para você, igreja. Para você, meu irmão. Não é uma corrida incerta. Não é uma corrida que você não sabe. E melhor aqui, amado. Na corrida secular, na corrida humana aqui, a corrida é para que um alcance o prêmio máximo lá. Todos nós alcançaremos, amado. Porque o fim dessa corrida vai ser na mesa com o Cordeiro. Aleluia! Vai ser sentado na mesa, nós seremos coroados lá. Ali será a nossa coroação. Ali será a nossa apoteose. Vai ser com o Senhor. Então, amado, precisamos prosseguir. Há pouco tempo teve uma Olimpíada, acho que foi uma Olimpíada, e um maratonista brasileiro, inclusive, ele estava em primeiro. E a poucos metros de chegar, alguém inadvertidamente sai lá da plateia e barra ele. E ele é ultrapassado. Mas ele não se intimida. Ele prossegue e cruza a linha de chegada. E ele, quando você vê hoje a entrevista deles aí, ele tem esse feito como coisa tremenda na vida dele. O fato dele ter persistido, dele ter perseverado. Aliás, esse fato de alguém ter barrado ele, impedido dele ganhar o primeiro lugar ali, deu muito mais visibilidade para ele do que se ele tivesse ganho a corrida ali. Talvez ele tivesse já esquecido. Amado, qual é a luta? Qual é a dificuldade? Qual é o impedimento? Vocês já devem ter percebido a tremenda diferença que existe entre um corredor que está com a motivação de ganhar a corrida e o que não está. O que não tem uma perspectiva de vitória, nem se esforça ao máximo, ele apenas segue os outros corredores, a fim de não ficar para trás. Já o atleta que possui uma perspectiva de vitória numa corrida, ele se esforça, dá o máximo de si, quer chegar na frente. É o atleta que, entre aspas, dá o sangue pela vitória. Não permita que o mundo te amedronte. Não flerte com o mundo. Porque às vezes nós ficamos assim, amado, às vezes eu fico pensando na parábola do filho pródigo, que o mais novo pegou tudo que tinha, que achava que tinha direito, e o pai deu para ele foi para fora e foi se esbaldar lá fora. E aí eu fico pensando, porque a palavra de Deus diz que o que ficou em casa, ele ficou descontente. Não saiu, mas ficou descontente. E aí eu fico pensando, será que com a gente também às vezes não acontece isso? Quando vê alguém que se afasta dos caminhos do Senhor, e que chega e que está fazendo de tudo lá fora, que eu aqui, a disciplina me impede de fazer. Será que eu não fico desejando? Poxa, eu podia estar lá também, né? Eu podia estar fazendo a mesma coisa, mas estou nessa correria aqui, nessa carreira aqui. Querido, o Senhor nos deu uma carreira, amado. Não olha lá para fora, olha para Jesus. Se inspire naqueles que não desistiram. O pecado não permitir que o mundo nos amedronte a fim de testemunharmos a Cristo, mas que cada dia possamos estar desenvolvendo um espírito de coragem na vivência prática da palavra de Deus. O pecado que tenazmente nos assedia, o pecado que nos envolve, como resolver isso? Constantemente pedir perdão ao Senhor, porque nós pecamos quase que diariamente. Então tenha isso como disciplina nessa carreira, pedir se arrependimento. Senhor, me perdoa, Senhor, me purifica, Senhor, me lava no teu sangue, me transforma, restaura a minha vida. Não permitir que o pecado tenha controle das nossas atitudes. Quem é que nos controla, amado? Nós somos filhos de Deus. Ele nos corrige, Ele nos ama, Ele nos deu o seu Espírito. Nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo e não pelo pecado.
Então não permitir que o pecado tenha controle, que ele venha controlar a nossa vida e a nossa atitude. Não cultivar aqueles pecados agendados. Nós já sabemos, amado. Nós já sabemos aqueles pecados que é arroz de festa. Desobediência, insubmissão, imoralidade, etc, etc. E aí vai. Nós já sabemos. Só o problema é ficar cultivando isso. O problema é ficar alimentando isso, regando essas coisas na nossa vida, livrando de todo o embaraço, de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos assedia. As pressões e tensões vividas pelos cristãos têm levado muitos a se desvirtuar da vida cristã. A carreira que nos está proposta torna-se algo tão obsoleto e irrelevante que nós permitimos que o mundo e seus prazeres tome conta do controle do nosso coração, que um dia era de Jesus. Então, se você talvez você passou na sua cabeça, eu vou parar. Ô, palavra terrível, né? Eu vou desistir, eu não aguento mais. A minha família está no meu pé. Servir a Deus lá em casa está difícil. No meu trabalho, ou eu me mantenho santo, ou eu saio do trabalho. Ou então eu desengringolo de vez lá no meu serviço. O meu temperamento, as minhas atitudes. Eu quero trazer uma palavra para você hoje, meu irmão, minha irmã. Não desista. Não desista. Há uma carreira proposta pelo Senhor na tua vida. Deixa para trás. Deixa tudo. Cada um de nós sabemos o que é esse tudo. Deixa tudo que atrapalha para trás. Tira todo o embaraço e tira o pecado. Esse livro de Hebreus, quando foi escrito, não existia o Novo Testamento ainda. Se o segunda carta de Hebreus fosse escrita hoje, talvez lá no capítulo 11 não estivesse esses nomes aqui. Talvez tivesse João Batista, Pedro, Paulo, todos os discípulos, Estevão, Policarpo, Lutero, Martin Luther King. E eu finalizo com uma pergunta: o teu nome estaria nessa relação? Se o livro de Hebreus fosse escrito novamente para a posteridade, lá na frente, quando alguém fosse ler o capítulo 11 de segunda carta de Hebreus, irmãos, é hipoteticamente, que não existe, não estou pregando heresia aqui não, viu? Hipoteticamente, se alguém fosse ler lá na frente, capítulo 11 da segunda carta aos Hebreus, Galeria dos Heróis da Fé, olha meu nome lá. Eu vou inspirar muitas pessoas. A minha vida vai servir de inspiração para muitas pessoas. Amém? Guarde essa palavra no teu coração, amado. Guarde que o Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele fará isso. Com excelência. Aliás, aqui excelência nenhuma. Mas com toda a excelência do Espírito Santo. Sabe, Ele vai falar de uma forma poderosa no teu coração. Eu não tenho dúvida de que se você abrir o coração e ouvir a voz do Espírito Santo, se você veio para cá hoje com esse desejo, com essa intenção de largar tudo, de parar com tudo, de desistir com tudo, não estou aguentando mais as lutas, as oposições, sabe, não é para mim, às vezes fala isso, né? Isso aí não é para mim, isso é para você, isso é para o outro, não é para mim. Então a nossa expectativa é que você saia daqui com novas perspectivas, com novas atitudes
em nome de Jesus. Há uma carreira proposta. Amém? Eu vou fazer uma oração e eu não vou me atrever a encerrar aqui. Eu vou passar para o pastor Marcelo trazer algumas considerações. Eles têm algo importante para nós aí, né? Uma surpresa aí. Então, eu não vou dizer que estou ansioso, porque ele já me falou. Ele já me falou o que é. Então, eu estou ansioso para que aconteça, não ansioso para saber. Amém? Deixa eu orar com você, querido. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, porque segundo a Tua palavra e o Teu Espírito, Ele testifica isso em nossos corações, que há uma carreira, há uma caminhada, Senhor, há um trajeto, uma trajetória, Senhor, de caminhada contigo, Pai. Reconhecemos, Pai, que as lutas, as dificuldades, muitas vezes as oposições, faz com que a gente queira desistir, queira desanimar, mas nós tomamos posse dessa palavra agora, Senhor, que nos estimula, que nos anima, Senhor, a continuar, Senhor, a perseverar. Perseverar, Senhor, é muito melhor do que desistir, Pai. Portanto, Pai, nos ajuda. Oh, Senhor, nos fortalece a nossa fé, Pai. Que muitas vezes, Senhor, devido à dificuldade, Senhor, ela fica abatida. Mas nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, fortalece a fé do meu irmão agora, Pai. Fortalece, Senhor, a fé da minha irmã. Aquele que em algum momento, Senhor, é pressionado, Senhor, pelas dificuldades, pelas lutas, Senhor, pensou em desistir, pensou em parar, Pai. Oh, Senhor, traz em nós, Senhor, a Tua disciplina. O Senhor nos dá, Senhor, a decisão de buscar em Ti, Senhor, a santidade, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda pelo Teu Espírito, Pai, a nos livrar de todo o embaraço, Pai. Tudo aquilo que impede a nossa caminhada, que são obstáculos, Senhor, que nos levam à desistência. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a vencer o pecado que a Tua palavra diz que nos envolve dia a dia, e muitas vezes nós sucumbimos, Pai, a ele, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos arrependemos, Pai, diante de Ti. Nos arrependemos, pedimos perdão, Senhor, pelos pecados que cometemos, que muitas vezes nos paralisa, Pai. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, e nos ajuda, Senhor, a andar, a viver, Senhor, em santidade, Senhor, com paciência e em perseverança, Pai. Em perseverança na carreira que o Senhor nos propôs. Pai querido, há um prêmio, há uma coroa nos aguardando, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar juntos, Senhor, para sermos premiados, sermos coroados, Senhor, naquele dia, Senhor, o qual nós anseiamos, Pai. Temos uma perspectiva, oh Pai, de alcançar esse troféu, Senhor, em nome de Jesus. Assim, Senhor, fortalece, Pai, fortalece a cada um, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Marcelo, encerrando aqui ainda. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, e façam um caminho reto para os seus pés. Amém? Numa corrida, os pés, o joelho, as mãos se cansam. Fortaleça em Jesus.